Olá! Vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso de Introdução a Redes de Computadores. Como dito anteriormente, a abordagem que nós vamos adotar neste curso é a abordagem top-down. Desta forma, a partir do módulo 2, iremos começar a entender o funcionamento das camadas do modelo TCP/IP. Desta forma, a primeira das camadas que iremos abordar é a camada de aplicação, que viria a ser a camada 5 do modelo TCP/IP, ou, eventualmente, as camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. O ponto de partida para entendermos o conceito de aplicações de rede é basicamente entender o que é que diferencia uma aplicação de rede de uma aplicação normal que pode ser desenvolvida. Na prática, as diferenças são mínimas. Toda vez que nós vamos desenvolver uma nova aplicação, e aí, independentemente da linguagem que vamos escolher, normalmente nós fazemos uso da linguagem escolhida, e aí atendendo a sintaxe semântica da linguagem, onde nós vamos colocar o nosso algoritmo, mas também nós fazemos uso de bibliotecas fornecidas para a linguagem. E aí, o propósito da biblioteca vai de caso a caso. Nós temos, por exemplo, bibliotecas cujo objetivo é fazer acesso a arquivos no disco, é fornecer algum tipo de cálculo matemático, eventualmente fornecer uma interface gráfica para o usuário e, finalmente, nós também temos um conjunto de bibliotecas que fornecem a comunicação, a possibilidade de comunicar em rede, de modo que a aplicação possa enviar e receber dados. Dessa forma, uma aplicação em rede é basicamente uma aplicação comum, só que usa um conjunto pré-determinado de bibliotecas. Normalmente, uma característica que vem de uma aplicação em rede é que diferencia de uma aplicação que não é em rede, uma aplicação desktop, seria o fato de que normalmente essas aplicações elas vão se comunicar de um lado a outro da rede. E aí, eventualmente, se você deseja que os dois lados se comuniquem, você vai desenvolver uma aplicação que vai funcionar dos dois lados, eventualmente você vai ter que ter isso em mente. Talvez as aplicações tenham que ser de algum modo adaptadas para um lado receber, o outro transmitir. Ou, eventualmente, você pode criar uma aplicação que vai se comunicar com alguma aplicação em rede já existente. E aí, obviamente, você vai ter que seguir algum tipo de protocolo de comunicação. Um exemplo seria, por exemplo, você criar uma aplicação em rede que serviria para fazer o envio e a recepção de dados de um servidor web. Ou seja, se comportar com algo próximo ao que viria a ser um navegador. Então, essa tua aplicação, ela seria construída, teria que, nas mensagens enviadas e recebidas, seguir um protocolo pré-determinado. No caso do servidor web, seria o protocolo HTTP. E de modo que a tua aplicação possa se comunicar com o destino. Normalmente, todas as linguagens de propósito geral, elas têm suporte à comunicação em rede. Então, elas fazem uso de fornecem alguma biblioteca de programação para que você possa desenvolver. E aí, como exemplos, nós temos a linguagem C, a linguagem Java, a linguagem Python ou qualquer linguagem comercial que seja utilizada. Normalmente, apenas as linguagens que têm como propósito muito restrito ou que são com o objetivo de serem linguagens acadêmicas, ou seja, cujo foco é mais a aprendizagem, não oferecem esse recurso de biblioteca em rede, certo? Mas a maioria das linguagens comerciais, sim, elas oferecem, certo? Algo importante, quando nós vamos desenvolver uma aplicação,
nós não precisamos nos preocupar com o núcleo da rede. Ou seja, normalmente não é nosso papel sabermos como o pacote eventualmente ele vai atravessar toda a rede. Simplesmente nós indicamos na nossa aplicação para onde vamos querer transmitir os dados, ou seja, qual é o endereço IP de destino, que vai identificar o host em um dado local da rede, e qual é a porta de comunicação, que vai identificar qual é o serviço naquele host. Mas eventualmente, vou me preocupar como é que um pacote ele atravessa, quais são os roteadores que ele atravessa. Normalmente não é papel de uma aplicação em rede. O primeiro ponto que a gente precisa ter é em relação à questão da arquitetura dessa nossa aplicação em rede. Se vocês se lembram, quando a gente está pensando em uma comunicação em rede, nós podemos ter dois hosts se comunicando. Então, apesar de eu ter dois hosts se comunicando, eu posso ter diferentes modalidades de comunicação. Apesar de eu ter uma infraestrutura de rede fixa, eu posso ter diferentes modelos a nível de camada de aplicação. O primeiro modelo seria o modelo de arquitetura cliente-servidor. Nesse modelo, a ideia básica é termos um sistema final em um ponto da rede. Normalmente esse sistema final ele tem um endereço fixo, porque ele é o cara que vai ser encontrado. E você tem eventualmente vários dispositivos que fazem o acesso a esse servidor central. E aí nesse caso, esse dispositivo nós damos o nome de servidor, enquanto os dispositivos que acessam são os clientes. O servidor tem como característica primária é que ele é passivo. Basicamente, ele não tem o processo ativo de comunicar. Ele fica lá aguardando as requisições que eventualmente chegam. O cliente, por outro lado, seria o elemento ativo. É dele que parte a requisição. Então, o fluxo é que normalmente a comunicação sai do cliente, vai para o servidor e eventualmente o servidor dá um retorno. E aí, como essa comunicação normalmente sai do cliente, é muito importante que o servidor ele tenha um endereço fixo para que o cliente, a cada nova requisição, ele saiba o local onde essa comunicação, onde esse servidor está. Uma analogia para esse cenário seria um exemplo de um supermercado que ele faz a entrega dos produtos da feira dos seus clientes. O cliente, ele tem que saber, ele que inicia o processo, ele tem que saber onde fica o mercado para ir lá e fazer a feira. Mas a partir do momento que ele fez a feira, ele indicou, olha, hoje eu estou nesse endereço X. O servidor ou o supermercado, ele vai saber eventualmente mandar essa feira, essa entrega para aquele endereço. Vamos supor que na semana seguinte, o cliente ele mudou de endereço. Quando ele for fazer a feira, basta ele informar um novo endereço. E aí o servidor, eventualmente, no nosso caso aqui, o mercado, ele vai saber como encaminhar para um novo endereço. Esse modelo de comunicação, ele é o modelo mais simples de se desenvolver. Porque nesse caso, a única coisa que a gente vai precisar saber é o servidor, ele é extremamente simples do ponto de vista que ele não tem que se preocupar com a infraestrutura de rede. E o cliente, ele também não se preocupa, ele só vai ter que saber o ponto central para onde ele quer se comunicar. Exemplos desse tipo de comunicação são, por exemplo, os servidores web. Toda vez que você vai no navegador
e você coloca um endereço de destino, como por exemplo www.google.com, esse endereço ele é convertido em um endereço IP, que é basicamente um endereço, um ponto fixo, de onde o seu navegador, que é o cliente, vai acessar. Então, toda vez que a gente fala em arquitetura cliente-servidor, que é basicamente a grande maioria das aplicações, nós estamos falando em um cara que inicia a comunicação, que é o cliente, e um elemento que é passivo, que está lá aguardando uma eventual requisição para dar um retorno. Então, olhando para essa nossa figura aqui, vamos considerar um cenário que eu tenho um dispositivo que está nessa rede, ou que eventualmente está nessa rede aqui e que deseja se comunicar com o servidor que está aqui. O que vai acontecer é que eventualmente a aplicação, a aplicação que roda na camada de aplicação vai enviar dados para a camada de aplicação do outro sistema final. Então nós vamos ter um navegador, por exemplo, ele é da camada de aplicação, ele normalmente implementa um protocolo da camada de aplicação e ele se comunica com outra aplicação que implementa protocolos de camada de aplicação. E aí, como exemplo, de modo mais concreto, vamos supor que eu esteja falando de uma aplicação web. Do lado de cá, que é o nosso cliente, eu poderia ter um navegador qualquer, um Firefox, um Chrome, um Internet Explorer, um Edge, enfim. Já do lado de cá, do lado do servidor, você também vai ter softwares. Normalmente eles são menos conhecidos, mas alguns exemplos são o Apache, servidor web Apache, o servidor Nginx, o servidor IIS da Microsoft, entre outros. Então, basicamente, você vai ter duas aplicações se comunicando. E é importante a gente ter em mente que, do ponto de vista das aplicações, elas não precisam se preocupar com todo o percurso. Do ponto de vista dela, basicamente, você tem uma ligação direta entre a origem e o destino. Um outro modelo de comunicação seria a arquitetura P2P. Ponto de partida que a gente tem em mente para começar a entender o P2P é entender os problemas da arquitetura cliente-servidor. Então vamos voltar lá para a nossa figura da nossa arquitetura cliente-servidor. Então vamos pensar esse cenário aqui. Eu tenho um servidor se comunicando com um cliente. Vamos considerar que eventualmente esse número de clientes, que é normalmente maior do que o número de servidores, ele cresça. Conforme eu for adicionando mais e mais clientes que vão se comunicar com esse servidor, eventualmente eu estou consumindo cada vez mais recursos desse servidor. Então esse modelo, de certo modo, ele não é tão sustentável, porque para conseguir resolver essa situação, eventualmente eu teria que adicionar novos servidores. Então vou ter que colocar novos servidores aqui para dar conta dessa carga de trabalho. Esse modelo de cliente-servidor ele é fácil de implementar, mas tem esse problema. Porém, de fato, ele ainda é muito utilizado. Se você é um modelo padrão, então, por padrão, as aplicações são cliente-servidor. Então, normalmente, quando você quer melhorar a escala da tua aplicação, você simplesmente coloca mais servidores para dar conta. Então, por exemplo, no caso do Google, por exemplo, o que você vai ter é o quê? Ele dá conta de um conjunto imenso de clientes.
De que forma? Ele simplesmente aumenta o número de servidores. Porém, como eu disse, do ponto de vista teórico, não é o modelo ideal, porque você tem um aumento substancial conforme os clientes vão entrando. Já o modelo P2P, ele vem para, de certo modo, resolver esse problema. Porque o que é que vai acontecer? No modelo P2P, nós vamos ter, na verdade, que é um chamado modelo arquitetura ponto a ponto. A ideia é que você não tenha uma rigidez entre quem é cliente e quem é servidor. Eventualmente, um host, um sistema final, em um ponto ele pode ser um cliente e em outro ele pode ser um servidor. Grande exemplo disso são as aplicações de compartilhamento, como o Torrent, de certo modo, é o principal exemplo atualmente de aplicação P2P. Nesse modelo, se nós voltarmos aqui para a nossa figurinha da arquitetura cliente-servidor, na arquitetura cliente-servidor, o que é que vai acontecer? Vamos supor que esse usuário, esse primeiro cliente, ele deseja baixar um arquivo, ele fez essa comunicação. Aqui esse arquivo vai estar posicionado nesse cliente, só que ele nunca vai ser um servidor. Então, se esse segundo cliente precisar baixar o dado, mesmo que ele esteja na mesma rede, ele vai precisar acessar novamente o servidor. Então, a gente tem um problema aí de desempenho. Isso seria cliente-servidor. Já no modelo de arquitetura P2P, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma aplicação que utiliza a arquitetura P2P e aí, como por exemplo, um torrent, e um usuário ele inicia a aplicação com um dado arquivo. Nesse momento, ele é o único usuário que tem um arquivo a ser disseminado na rede. E vamos supor que comecem a aparecer clientes, usuários que desejam esse arquivo. Então, por exemplo, surja esse cliente C1. E aí, eventualmente, vai surgindo vários outros clientes. C1, C2, C3. CN. Inicialmente, quem só tem esse arquivo seria essa primeira máquina, o C0, e o C1 faz um download. Então, nesse momento, o C1 ele vai se comportar como cliente e o C0 como servidor. Então, ele faz o download. Porém, olha onde é que tem o pulo do gato. A partir desse momento, a partir do momento em que o C1 ele faz o download do arquivo, o C1 também se torna um servidor para esse arquivo específico. Em outras palavras, os próximos nós que desejam acessar esse arquivo, eles podem fazer o download do C0 ou eles podem fazer o download do C1. E isso termina escalando, ou seja, vamos supor que C2 e C3 baixaram o arquivo. Nós vamos ter agora 4 máquinas que vão se comportar como servidor para esse arquivo, certo? Então você vai ter algo muito mais escalável. Quanto mais usuários você tenha na rede, mais servidores vocês vão ter, certo? No caso da arquitetura P2P, o nome que nós damos aos nós não é cliente-servidor. Nós damos o nome de peers. Normalmente o termo se utiliza o termo em inglês, mas a tradução seria par, certo? Então nós vamos ter vários pares aí, que em um dado momento se comporta como cliente, em um dado momento se comporta como servidor. Do ponto de vista de utilização da rede, é um modelo, de certo modo, ideal. Por quê? Porque você está garantido que você não vai sobrecarregar um único servidor, certo? Então você tem um processo de autoescalabilidade.
Por outro lado, normalmente você tem uma complexidade muito maior nas redes P2P. Por quê? Porque, de certo modo, você vai ter N problemas associados, como, por exemplo, normalmente aplicações P2P, elas conseguem, pelo fato de distribuir o número de conexões, conseguir uma vazão maior, então vai utilizar muito mais recursos da tua rede do que uma aplicação cliente-servidor. Você tem a questão de incentivo. Como é que você garante que como é que você incentiva um usuário a continuar compartilhando? Então, a partir do momento que ele baixa, como é que você incentiva ele a continuar ajudando? A questão de segurança. Como é que você eventualmente garante que o arquivo que o usuário baixou é o mesmo é o mesmo arquivo que está disponível em outro local? Então tem N problemas associados. Então a aplicação é muito mais complexa de se desenvolver, certo? Hoje a principal forma, como eu já disse anteriormente, são as aplicações de download, como por exemplo o Torrent. Algo importante é que, independentemente do modelo cliente-servidor ou do modelo P2P, isso é uma visão a nível de camada de aplicação. Para a rede, isso é totalmente transparente qual modelo está sendo utilizado, porque a rede enxerga simplesmente pacotes isolados sendo transmitidos de um lado para o outro. E aí, um segundo ponto que nós precisamos ver é justamente o seguinte. Tá, tudo bem, eu vou utilizar alguma biblioteca da minha linguagem de programação para fazer uma transmissão em rede. Mas como isso se dá? Como é que, por exemplo, vamos supor que eu tenha 3 aplicações de um lado, tenha 4 aplicações do outro. Como é que eu vou saber eventualmente qual aplicação... Como é que eu vou ligar uma aplicação de um lado com uma aplicação do outro? Dá um exemplo prático. Vamos supor que você esteja acessando, você tem o teu navegador e no teu navegador você tenha 3 abas abertas. As 3 fazendo diferentes requisições para, por exemplo, o Google, para o buscador Google. Você querendo acessar 3 consultas distintas. Como é que o servidor do Google vai eventualmente saber que dado mandar para qual janela, para de certo modo você ter essa diferenciação e não, por exemplo, não ter uma janela e receber dados que seria de outra janela. Para isso, utiliza-se o conceito de sockets, que seria basicamente uma ligação virtual entre um processo em uma origem e no destino. Então, toda vez que você eventualmente vai criar uma aplicação que vai se comunicar, quando você utiliza as chamadas de rede, você basicamente diz: olha, eu quero me comunicar com a máquina X, um IP qualquer, na porta tal. Então, você vai ter no teu destino um IP e uma porta. Normalmente, tanto o IP quanto a porta você precisa conhecer, certo? Quando nós colocamos, por exemplo, o www.uol.com.br, nós estamos colocando o nome de domínio. Só que existe um serviço que faz o processo de tradução daquele nome de domínio para um dado IP. Então, nós resolvemos a questão do IP. A porta acontece de modo semelhante. Normalmente, os serviços de rede, pelo menos os mais utilizados, eles utilizam o conceito de portas conhecidas. Então, por exemplo, toda vez que você acessa, você vai no navegador e você acessa um endereço e você não indica explicitamente a porta, então você está utilizando como porta de destino a porta 80. Por que porta 80? Porque o servidor web
está lá na especificação do protocolo, diz que por padrão a porta do servidor é a porta 80. E isso é válido para qualquer outro protocolo. Então, quando você vai se comunicar a nível de aplicação, você deve indicar o IP e a porta. Já no caso do cliente, a princípio a gente poderia pensar, mas como é que eu indico alguma informação semelhante? Sim, você pode não indicar de modo explícito, porém o teu sistema operacional, quando você faz a chamada para a criação dessa ligação virtual, desse socket, ele faz a mesma coisa. O IP é algo mais fácil a gente entender. Como é que ele vai pegar o IP? É o IP da própria máquina. Então ele vai selecionar o IP utilizado e utiliza esse IP como comunicação, como endereço de origem. Porém, nós também temos e a porta. Como é que a porta é definida? A porta normalmente no lado cliente, ela é uma porta escolhida aleatoriamente pelo servidor. Então nós vamos ter o IP de origem, a porta de origem, o IP de destino e a porta de destino. Então, toda vez que nós, nesse primeiro socket, nós vamos criar, o cliente ele vai construir um pacote e vai colocar como IP de origem, porta de origem, os seus dados, IP de destino, porta de destino, os dados do servidor pretendido. E aí, toda vez que ele chegar um pacote de retorno, por exemplo, o que vai acontecer é que o sistema operacional ele vai identificar a qual socket pertence àquele pacote e vai entregar o dado ao objeto, ao socket adequado. Do ponto de vista de programação, e aí se a gente pensa em uma programação orientada a objetos, ele iria eventualmente atualizar os dados do objeto que representa aquele socket. E aí vamos supor que eu parta do seguinte: não, quero abrir um segundo socket enquanto o primeiro está ativo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar esse IP e porta. Para o servidor eventualmente não vai mudar, mas no caso do cliente vai ter alteração. O IP não vai mudar, porém a porta, o sistema operacional vai encontrar uma nova porta aleatória, certo? Então você sempre vai ter essa mudança. Então é isso que garante que a comunicação não tenha eventualmente um conflito, uma contaminação de um socket para o outro, certo? O IP, como vocês devem já ter visto, ele normalmente segue um formato como esse: 192, 168, 1 ou algo parecido a isso. Já a porta é basicamente um número inteiro que vai de 0 a 65.535. E aí, por que esse número 65.535? Porque na verdade ele utiliza um inteiro de 16 bits. E aí, se você fizer 2 elevado a 16, você vai ter 65.536 possibilidades, que começa do 0 até o 65535. Aqui é o que eu já tinha falado, que nós vamos ter, na verdade, sempre para a definição no socket, um endereço de destino e o identificador do processo receptor, que é a porta. E aí, além disso, toda vez que quero criar uma nova aplicação, eu tenho que, na prática, entender quais são as características da minha aplicação, para saber eventualmente que tipo de recurso eu preciso prover. Por exemplo, eu preciso que a minha aplicação tenha uma transferência confiável de dados.
E aí, por confiável, nós estamos falando não em garantir que um usuário não vai olhar o dado do outro, mas sim garantir que o dado vai ser capaz de ser entregue de um lado para outro. Já que a internet ela é uma rede não confiável, ela é uma rede de melhor esforço. Na prática, isso quer dizer que a rede, obviamente, vai tentar entregar os dados, mas não tem nenhuma garantia. E aí, a depender da minha aplicação, eu posso precisar de transferência confiável. Certo? De certo modo, a gente poderia pensar, mas por que uma aplicação não iria querer dados confiáveis, entrega confiável? Nós podemos ver como exemplo, uma transferência de arquivo. Óbvio que eu quero que todos os bytes sejam entregues. Porém, você tem aplicação, toda vez que a rede não garante a entrega, se você tem qualquer perda de dados, a aplicação ela precisa se encarregar de substituir aquele pacote perdido por um novo pacote. Certo? E aí, isso eventualmente acarreta um atraso na tua transmissão. E aí é onde está o X da questão. Você tem aplicações que é melhor você ter uma pequena perda de dados, mas se você não tenha tanto atraso. Um exemplo, uma comunicação por voz. Uma videoconferência, uma chamada por voz. Você quer que mesmo que tenha alguma falha na comunicação, um pequeno corte, mas você não quer que o dado ele fique muito atrasado, já que qualquer comunicação ao vivo que tem um atraso longo, você eventualmente vai impactar negativamente a comunicação. Você pode ter aplicações que têm uma vazão pré-definida ou que eventualmente podem variar em termos de utilização. Então você pode, olha, eu preciso de uma aplicação que utilize um recurso, uma vazão razoavelmente fixa, ou não, vai variando conforme a rede, conforme as condições da rede. Você pode ter aplicações que tem a questão de temporização envolvida, ou seja, um dado ele tem um tempo para chegar do outro lado. Se ele não chegar, ele não precisa, mesmo que ele chegue, mas se ele chegar atrasado, é inútil. Um exemplo é a comunicação por voz, comunicações em tempo real, que é basicamente o seguinte: você não quer que um pacote, uma fala de uma pessoa chegue com 10 minutos em uma chamada ao vivo, é melhor não chegar. Ou mesmo, por fim, a questão de segurança, que viria a ser o fato de você garantir que um dado não vai ser visto por quem não deve. Com base nisso, nós podemos classificar as aplicações a depender justamente dessas características que nós temos, desses requisitos. E isso vai impactar eventualmente no protocolo da camada de transporte que nós vamos utilizar. Se vocês se recordam bem do modelo TCP/IP, cada camada ela se alicerça, ela se baseia na camada abaixo. E aí, para o caso da camada de aplicação, a camada abaixo viria a ser a camada de transporte. E hoje em dia nós temos basicamente dois protocolos que fornecem essa funcionalidade, que é o protocolo UDP e o protocolo TCP. Na verdade, existem vários outros protocolos de transporte, mas os dois que existem em produção, ou seja, para rede, para valer, são esses dois. Então, a depender da minha aplicação, nós temos alguns exemplos aqui. Uma transferência de arquivo. Não pode ter perda de dados. A comunicação ela pode ser elástica, ou seja, pode haver uma variação. Não é sensível ao tempo. O e-mail, mesma coisa, sem perda, elástico, não é sensível ao tempo. Documentos web, basicamente a mesma coisa. Uma comunicação, uma videoconferência, aí o cenário já muda, né? Ele passa a ser tolerante à perda. A taxa de transmissão, a vazão utilizada normalmente é fixa porque depende do códec utilizado, ou seja, da qualidade utilizada, e é sensível ao tempo, ou seja, um pacote que chega muito atrasado não vale a pena chegar. E assim nós podemos classificar nossas aplicações a depender desses requisitos. Vocês podem perceber que apesar daqui eu ter do slide anterior ter considerado 4 funcionalidades, nesse eu só coloquei 3: perda, vazão e sensibilidade. Por quê? Basicamente, segurança é algo transversal. A depender de uma aplicação específica, ela pode ou não
precisar de segurança. Então você pode ter uma transferência de arquivo segura ou não segura, uma videoconferência segura e não segura, e assim sucessivamente. Então, a depender do que eu quero para minha aplicação, eu vou escolher qual protocolo subjacente eu vou utilizar. Quais são as características que nós temos? O TCP, ele garante a controle de congestionamento, ele garante que o dado ele não vai ser perdido, então ele vai substituir se houver alguma perda na rede. Ele faz controle de fluxo. Já tem como ponto negativo o fato, dado todas essas funcionalidades, ele vai ter uma questão de atraso aí toda vez que ele tiver que substituir um pacote ou diminuir a taxa de transmissão. Já o DP é o outro lado, ele não entrega nada, então ele não faz controle de congestionamento, não faz controle de fluxo, ele não é amigável para a rede, porque eventualmente um usuário pode transferir a taxa que quiser, e aí eventualmente você pode sobrecarregar a rede. Então você tem esses dois cenários, e aí, depender da minha aplicação, eu escolho um ou outro. Aqui alguns exemplos, e aí nós já classificando a aplicação com o protocolo subjacente associado. Então nós temos a aplicação, qual é o protocolo de aplicação que se utiliza e a RFC onde ele foi inicialmente definido, e o protocolo de transporte subjacente. Então, exemplo, correio eletrônico, que é o e-mail, ele utiliza o protocolo SMTP, definido na RFC 5321, e utiliza o protocolo TCP. Isso é válido para todos os outros: acesso remoto, Telnet, TCP, web, HTTP, TCP e assim sucessivamente. Nós podemos ver aqui, todos esses aqui chegam nesse caso aqui: telefonia por internet, ou seja, uma videoconferência, uma audioconferência. Porém, apesar de, dadas essas características aqui, levar para o protocolo UDP, aqui na tabela está aparecendo esses dois, tanto o UDP quanto o TCP. Isso obviamente depende da aplicação. A aplicação escolhe que protocolo vai utilizar. E aí vem a pergunta: por que isso? O grande problema está que o protocolo UDP ele não é amigável à rede, ou seja, ele pode sobrecarregar a rede. Por conta disso, aí, eventualmente administradores de rede podem bloquear tráfego UDP. Então, você, não quero que minha rede esteja sujeita a alguma aplicação desgovernada, eu vou lá e bloqueio via regra de firewall. Por conta disso, você eventualmente pode colocar a aplicação, utilizar o TCP, apesar de ter todo o problema de atraso, mas que vai garantir que não vai ser bloqueado, porque normalmente o TCP ele não faz sentido ser bloqueado, porque ele é um protocolo que ele é capaz de ser sustentável na rede. Para fechar essa primeira parte, nós temos que pensar: não, eu quero criar um novo protocolo. O que é que eu vou fazer? É um protocolo binário? É só bits que está trafegando ali? São mensagens? Na verdade, isso depende do protocolo. Você vai ter tanto protocolos que são chamados protocolos textuais, então você tem palavras que representam mensagens, ou você pode ter protocolos binários, onde você vai ter sequências de bits que indicam alguma coisa, indicam uma dada mensagem. Normalmente, os protocolos da camada de aplicação são protocolos textuais. Então, por exemplo, no caso do protocolo HTTP, você seria capaz de abrir um pacote e você vê as mensagens trocadas, e você teria como dar algum tipo de semântica. Toda vez que eu vou definir um novo protocolo, eu tenho eventualmente que definir quais são as mensagens que vão ser trocadas, qual é o formato dessa mensagem. Olha, é uma mensagem para recuperar um arquivo. Essa mensagem eu vou dizer que eu vou ter um formato, por exemplo, recupere o arquivo, o nome do arquivo e eventualmente alguma configuração. Eu preciso, quando eu for definir meu protocolo, dar semântica para os campos. Por quê? Lembrem-se que o computador é algo rígido. Ele não pode, eventualmente, se adaptar com tanta facilidade. E, além disso, quando a gente pensa numa aplicação em rede, é ainda mais complexo nesse aspecto. Por quê?
Quando eu estou pensando numa aplicação desktop, normalmente é o único desenvolvedor, o único grupo que desenvolve uma aplicação. Mas no caso de uma aplicação em rede, eventualmente você poderia ter grupos distintos, totalmente desassociados, um desenvolvendo um lado, o outro. Exemplo, a aplicação web. Nós temos, vou pegar como exemplo, o servidor Apache. Ele é desenvolvido pelo grupo Apache. Já no caso do cliente, eventualmente seria uma outra empresa, como o Google, que desenvolve o Chrome, como a Microsoft, o Edge e assim por diante. Então o protocolo tem que ser bem especificado para que todo mundo seja capaz de ler de modo sem gerar ambiguidade e tenha como dar a processamento adequado. E aí toda vez que eu vou definir um protocolo para fechar, eu tenho que definir quais são as mensagens, o formato delas e a ordem. Quem vai iniciar a comunicação? Quando ele iniciar a comunicação, qual é a mensagem que ele vai mandar? Dependendo dos campos, quando chegar do outro lado, como é que vai ser tratado? Quem é que vai se tratar? De que forma? Que tipo de mensagem? Isso tudo tem que estar sendo definido na especificação do protocolo. Certo? E aí essa especificação ela pode ser pública, ou normalmente utiliza-se uma RFC, ou pode ser um protocolo privado. E aí, por ser privado, é obviamente da empresa, ela define as suas próprias regras, seu próprio formato. Certo?